Fala pessoal, tranquilo, beleza? Vamos resolver duas questões que foram sugeridas aí pela, pela, pela turma Albert Einstein, tá? Eu vou partir do pressuposto que você já tenha visto essas questões, tá? Que você já tenha tentado resolvê-la, tá bom? Só estou configurando aqui a canetinha, agora tá tudo beleza, vamos começar, tá? Vou começar pela questão 18. Na verdade, eu vou inverter, tá? Eu vou começar pela 20. Você vai entender por quê. Porque a questão 20, ela trabalha com alguns pressupostos, né? Algumas características necessárias para você resolver 18, só que de forma um pouco mais separada. Eu acredito que vai ficar mais fácil começarmos pela 20. Então, vamos começar pela questão 20. A questão 20 diz o seguinte: a figura representa um gás ideal monotônico contido num cilindro C, fechado por um ângulo E, de área S igual a 1 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, e massa 1 kg. O gás, inicialmente em equilíbrio, absorve uma determinada quantidade de calor Q, e, em consequência, o ângulo sobe 5 vezes 10 a menos 2 metros, livremente sem vazamento, num processo quase estático. Quando eu falo quase estático, enfim, não vamos nos ater a isso por enquanto, desculpa. A pressão atmosférica é dada, depois ele fala no item A, calcule os trabalhos realizados pelo gás contra a pressão atmosférica, tal A, e contra a gravidade, que seria para erguer um êmbolo, tal G. Gente, vamos separar isso aqui da seguinte maneira, tá? Então, eu vou resolver o item A aqui, porém, antes, eu queria falar da seguinte, fazer uma breve revisão que nós vimos há algumas semanas atrás. Quando você calcula o trabalho, você, na verdade, está trabalhando com aquela equação, né, de F trabalho é F vezes o deslocamento, né, vezes o ângulo entre os dois vetores, o vetor força e o vetor deslocamento, certo? E aí nós desenvolvemos na teoria que a partir dessa definição, o trabalho também pode ser escrito como F delta V. Por que isso? Vocês lembram? Porque, na verdade, quando você pensa que o êmbolo ele se desloca uma certa quantidade, que eu vou chamar aqui que seja de ΔS, perdão, isso aqui é pressão. Perdão. Quando você parte da equação de cima, você tem que o trabalho seria uma força, mas você lembra que força é uma pressão vezes uma área, né, vezes um ΔS. Esse ΔS é o quanto o êmbolo teria deslocado. Então, esse termo aqui vai se transformar em volume. Tudo isso aqui eu discuti em sala. Falei que quando ocorre a expansão, a força que o gás faz está no mesmo sentido que o deslocamento do êmbolo. Então, o trabalho é positivo, isso significa que se ΔV é maior que zero, o trabalho também é maior que zero, e vice-versa, né? Se o ΔV for menor que zero, o trabalho também é negativo, tá? Por que eu estou falando isso? Primeiramente, que você não deve se esquecer das origens, certo? Você modificou a equação, mas a inicial ainda continua válida. Segundo, que nós estamos falando de escalares, que são trabalhos. Tá? Então, quando o gás realiza um trabalho, esse trabalho ele pode ser dividido em vários números, né? Em vários escalares. Como assim? Por exemplo, o gás ele realiza um único trabalho, digamos assim. Porém, parte dele é contra a atmosfera e parte é contra a gravidade. Então, você não precisa deixar para trás tudo aquilo que você aprendeu na outra frente, na frente 1, no ano passado, tá, gente? Por exemplo, vamos começar pelo trabalho contra a gravidade. Você deve se lembrar que o trabalho contra a gravidade tem a ver com energia potencial, MGH. Sim, porque você vai fazer uma força para cima, que é a força que o gás faz. Se o processo, agora sim eu volto a retomar aqui o enunciado, ele fala que era um processo quase estático. Isso significa que a velocidade desse êmbolo é constante. Então, a todo momento, a força que o gás faz é igual ao peso do êmbolo. Tá? Cuidado, né? Vamos dividir também a força do gás em uma parte que eu vou chamar de parte 1, que seria só para anular a força-peso do êmbolo, tá? E uma segunda parte que seria para vencer a força atmosférica, tá? Então, nessa primeira parte, nós podemos imaginar que a força
que o gás faz para vencer a gravidade elevando o êmbolo vai ser a força que ele faz contra o êmbolo, que é o próprio peso do êmbolo, vezes o deslocamento, vezes a variação da altura, vezes o ΔS, enfim, o que você quiser, tá? Vamos chamar de ΔH aqui para fazer referência à energia potencial, tá? E aí, bastaria você desenvolver isso aqui, substituir os dados, tá? Ele te deu a massa, que é 1, a gravidade, que é 10, e o ΔH, que ele te deu também. Fazendo as contas, né? O ΔH, a massa e a gravidade, ele te deu aqui. Isso aqui vai te dar 1,5 joules. Outra coisa, então vamos lá, trabalho contra a atmosfera. Além dele fazer uma força para vencer, né, a gravidade, que seria o próprio peso, ele tem que fazer uma força contra a atmosfera. Repare que a atmosfera empurra o êmbolo para baixo com uma força FATM igual a pressão atmosférica vezes a área do êmbolo, que ele preferiu chamar de S. Tá? Então, se eu pegar a força e multiplicar pelo deslocamento, eu tenho um trabalho. Então, seria a pressão atmosférica vezes a área vezes o deslocamento, também o ΔS. Tá? Porém, note que o ΔS é para cima, vamos até colocar uma setinha aqui. Além disso, como o processo é quase estático, nós teríamos uma segunda força que o gás faz, uma segunda parte dessa força, que deveria ser igual à força atmosférica, tá? Não seria suficiente para vencer a força atmosférica, tá? E aí, se você substituir esses dados, você vai chegar num valor que é de 1,0 joules, tá bom? Perdão, gente, aqui dá 0,5, tá? Como eu não estou fazendo as contas, eu estou copiando, né? Aqui dá 0,5. Certo? Deixa eu só verificar se é isso mesmo. Isso, 0,5. Beleza. Agora, aqui também dá 0,5, tá? Eu errei também. Na verdade, eu descobri que o gabarito está errado, tá? Mas eu já vou corrigir isso lá, tá bom? Então, desculpa esse erro aqui. Eu fiz as contas certas, mas o gabarito também estava errado. Isso me acabou confundindo aí, tá? Na hora que você olhar lá a questão original, no SISC, a resposta vai estar correta, tá bom? Então, gente, ó, para tentar simplificar e resolver isso aqui de vez e evitar que você tenha qualquer tipo de dúvida, o trabalho que o gás faz tem duas funções, tá? Ele vai levantar o êmbolo, certo? E, ao levantar o êmbolo, ele tem que vencer a gravidade e ele tem que realizar um trabalho contra a atmosfera. Então, ele também tem um trabalho realizado contra a atmosfera. Você poderia escrever como assim, ó, pressão atmosférica vezes ΔV, ó, tudo aquela forma de cima. Ou, se preferir, força, né, que é a pressão atmosférica vezes a área, vezes ΔS, certo? Aqui também você poderia fazer o contrário, né? Seria a pressão, né, vezes ΔV, onde a pressão seria a pressão devido ao peso do êmbolo, mg sobre A, vezes o ΔV, tá? ΔV. Mas o ΔV pode ser, vai, ΔV. mg sobre A vezes a área vezes um ΔS, certo? Tudo bem? Então, assim, tá tudo ligado, tá? Aqui, só para encerrar o item A, isso daqui, eu pensei em força, tá? Força vezes deslocamento. Já nessa parte aqui, ó, nessa daqui também, eu pensei em P ΔV, tá? E aí, tanto faz, tá? Tanto faz. Vamos para o item B? Qual a quantidade mínima de calor que o gás deve ter absorvido nessa transformação e que lei física fundamental fundamenta a sua resposta? Ele fala que o gás é monatômico, tá? Isso aqui é importante. Por quê? Porque para um gás monatômico, a energia interna é 3 meios de nRT, tá?
ou variação da energia interna, 3 meios de NR delta T. Além disso, sendo pressão constante, lembra? PV igual a nRT. Se a pressão é constante, caso eu coloque um delta aqui no volume, só colocar um delta na temperatura. Eu também posso escrever que a variação da energia interna é 3 meios de N. Opa. 3 meios de P delta V. Beleza? Onde P é a pressão do gás. Beleza? Então, vamos lá. Letra B. Eu quero calor. Calor é trabalho mais delta U. Certo? Vamos separar isso aqui em dois. O trabalho é o trabalho que o gás realiza contra a gravidade e contra a atmosfera, que é meio mais meio, que dá 1 joule. Tá? Isso aqui é a resposta do item A. Já o delta U, eu vou ter que substituir. 3 meios. A pressão é a pressão do gás vezes a variação do volume. Tá? E olha aqui, eu poderia dar uma roubadinha aqui, ó. Porque P é a pressão do gás, certo? A pressão do gás vai ser a pressão devido à atmosfera, mais a pressão devido ao peso do êmbolo, que seria o mg do êmbolo dividido pela área, certo? Isso aqui é a pressão do gás. E a variação do volume? Área da base vezes delta H, né? Ou delta S, que você preferir, hein? Aí você nota o seguinte, gente. Isso daqui, ó, vai ser exatamente, compare no item A, exatamente o trabalho da gravidade mais o trabalho do gás, né, contra a gravidade, mais o trabalho do gás contra a atmosfera. Vai dar 1, tá? Então, isso aqui tudo dá 1, vezes 3 meios, 1,5, tá? Então, delta U dá 1,5 joules. Portanto, o calor do gás vai ser 1 mais 1,5. Lembra que eu falei que o gabarito estava errado? No item B está certo, tá? Beleza? E aí, como eu disse, agora eu volto para a questão 18. Aí você vai entender. Tem um probleminha na questão 18, que é o sinal do calor Q2, tá? Porque quando você remove um calor de um gás, ele é negativo, tá? Então, assim, mas quando você fala, por exemplo, que eu extraí 2 joules do meu gás, tudo bem, Q é igual a 2. Mas se ele, menos 2, perdão, que você extraiu. Agora, se ele fala, extraiu uma quantidade Q de calor, então, na verdade, tem uma questão do sinal aí que pode confundir. Então, por exemplo, se no lugar de falar 2 joules, eu dissesse extraiu uma quantidade Q de calor, então esse meu Q é negativo e o calor extraído, na verdade, é menos Q, certo? Vamos entender isso aqui. Ó. Um recipiente cilíndrico vertical é fechado por meio de um pistão com 8 kg de massa e 60 centímetros quadrados de área, que se move sem atrito. Um gás ideal contido no cilindro aquecido de 30 até 100 graus Celsius, fazendo a pistão subir de 20 centímetros. Nessa posição, o pistão é fixado, enquanto o gás é resfriado até a sua temperatura inicial. Considere que o pistão e o cilindro encontram-se expostos à pressão atmosférica. Q1, o calor adicionado ao gás durante o processo de aquecimento, e Q2, o calor retirado durante o resfriamento. Cenário, alternativa correta, entre as diferenças de Q1 e Q2. Cuidado, que na verdade o que ele quer é a soma da quantidade de calor adicionada inicialmente e extraída no final. Porque, repare, quando ele fala que foi removida uma quantidade de calor Q2, você está assumindo que Q2 é negativo, tá? Que é positivo, tá? Porque você extrai essa quantidade de calor, mas ao mesmo tempo, você sabe que foi extraído calor. Então, a quantidade de calor que fornecida pelo gás na segunda situação é negativa, tá? Então, seriam menos Q2 quando eu aplicar a segunda lei de termodinâmica. Vamos por parte. Primeiramente, você tem um cilindro, certo? E aí você faz o seguinte, você fornece uma quantidade de calor Q1 para ele. Aí esse êmbolo vai fazer o quê? Ele sobe. E aí quando ele sobe, você vem aqui e trava ele, né? Sei lá,
cola ele aqui. Agora você extrai uma quantidade de calor, Q2, certo? A temperatura inicial aqui era TI, e aqui é TF. Quando você extrai essa quantidade de calor, o cilindro ele vai permanecer na mesma posição, que você travou, né, o êmbolo, perdão, você travou aqui, mas a temperatura final é TI, tá? Bem, então, no final das contas, a variação da energia interna é zero. Ó. Quando você vem daqui para cá, a variação da energia interna é zero, tá? A temperatura inicial e final não muda. Eu vou resolver de uma forma diferente da que está na apostila de vocês, tá? Pelo menos vou apontar uma forma. Que é o seguinte, aplicando a segunda lei, você tem que Q igual trabalho mais ΔU. No ciclo completo, do início ao fim, tá? A quantidade de calor total fornecida para o gás é Q1 menos Q2, beleza? Porque, sei lá, você jogou 10 joules e extraiu 3, certo? Então, a quantidade de calor líquida total fornecida para o gás é Q1 menos Q2. Desculpa os pleonasmos, né? Porque estou só redundância, tá? Falando a quantidade total líquida fornecida, né, de calor para o gás. Você fala que já é a quantidade total fornecida para o gás, já descontando que você já extraiu, tá bom? Do início até o final do processo como um todo. O trabalho vai ser, lembra que eu falei, né? Vamos fazer outro exercício primeiro? O trabalho é o trabalho realizado pelo gás. O que o gás tem que fazer? Vencer a gravidade e vencer a atmosfera. Então, esse trabalho é o trabalho que o gás faz contra a atmosfera, mais o trabalho que ele faz para levantar o corpo, né? Pensando na gravidade. Força contra a gravidade. Mas só que a variação da energia interna é zero. Então, Q1 menos Q2 pode ser P ATM delta V, tá? Que é o trabalho contra a atmosfera, né? Mas pressão devido à massa, né? mg, que é o peso desse bloquinho, tá? Então, é mg por A, certo? Vezes delta V, tá? Aí, lembrando que eu ia dar alternativas, né? Você poderia fazer dessa forma, mas você também poderia fazer assim. No lugar de você pensar em pressão, pensa em força. Poderia escrever assim, força atmosférica. Então, ficaria pressão atmosférica vezes a área, vezes ΔS, certo? Vezes a variação da altura, mais mg vezes ΔH, vezes a variação da altura do êmbolo, tá? Você pode fazer dessa forma e você também pode fazer mista, tá? Ou seja, você pode pegar, já que você já tem a pressão atmosférica, já que você tem a área e você tem a altura, certo? Sei lá, poderia fazer alguma coisa meio que algo assim, somar esses dois, fazer uma coisa mista, tá? Pode ser? Vamos fazer desse jeito? Pressão atmosférica vezes ΔV, mais mg ΔH. Vamos lá? Vamos fazer dessa forma, tá? Então vai ficar Q1 menos Q2, como que eu falei para fazer? Pressão atmosférica vezes ΔV, mais a mg ΔH. Pressão atmosférica 10 a quinta. O ΔV, gente, agora aqui a gente vai ter que fazer uma conversão, né? Vamos calcular aqui primeiro o ΔH, que ele me deu aqui é 20 centímetros, então 0,2 metros. A área, ele me deu aqui, ó, não está no sistema internacional. Então, lembra como converte? 60 centímetros quadrados, certo? Centímetro ao quadrado. Então, vai dar 60 vezes 10 a menos 2 metros, que é 1 centímetro, ao quadrado. Ou seja, 60 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. O que mais que falta? Só, né? Só jogar ali agora. Pressão atmosférica. Vamos calcular o ΔV? ΔV é a área da base vezes a altura. A área da base, 60 vezes 10 a menos 4, a altura 0,2. Isso aqui vai dar 12 vezes 10 a menos 4 metro cúbico. Então, 12 vezes 10 a menos 4, mais massa, esqueci já, ele me deu a massa de 8, gravidade, vezes a variação de altura, que é 0,2. Vou fazer essa conta aqui, só para ver se bateu.
Isso aqui vai dar 120 mais 16, 136 joules. 136 joules. Beleza, gente? Então, é isso aí. Só recapitulando, esse vídeo aqui foi um vídeo que a turma, se não me engano, Albert Einstein que me pediu. Este vídeo ele não vai ser listado, tá? Não está listado no YouTube. Eu fiz para vocês, tá bom? E qualquer dúvida, vocês podem até escrever no próprio... enfim, pode escrever para mim aí, pelas diversas vias que você tem. Bom, eu ia falar mais algumas coisas, mas vocês devem ter bastante coisa aí para estudar. Então, vamos encerrar por aqui. Bons estudos. Espero que vocês tenham entendido esta resolução. Valeu!